Olá, meu nome é Mário Beniche e este é mais um Direto da Horta. Hoje vamos falar de uma inovação, uma linha de hortaliças que também pode ser consumidas por pets. Com as mudanças de hábitos adquiridas durante a pandemia e também como formas de minimizar gastos, melhorar a qualidade da alimentação e bem-estar, muitas pessoas resolveram começar a plantar em casa, desde frutas, legumes e até hortaliças e flores. O intuito da novidade é deixar a alimentação dos pets e de seus donos ainda mais saborosa, nutritiva e saudável, já que as hortas também são consideradas recreativas e terapêuticas. As sementes da coleção podem ser plantadas em qualquer modelo de horta. As novidades quem traz para a gente é Diana Werner, presidente da Isla Sementes. Diana, muito obrigado por aceitar o nosso convite de entrevistas. Tudo bem? Como tá, Mário? Tudo certo? Tudo jóia. Diana, os tutores têm se intensificado os cuidados com os pets nos últimos anos, mostrando que este é um nicho em ascensão. Como que surgiu mais essa ideia de se criar hortaliças e também voltada para alimentar os pets? A gente na Isla trabalha muito forte a questão de acesso, né? Então, nossa principal ideia, foco, quando a gente pensa uma linha, um produto, sempre gira em torno de como a gente usa a semente como um mecanismo transformador através de dar acesso às pessoas a plantarem em casa, entenderem essa reconexão com a natureza e viverem todas as oportunidades através disso. Quando a gente observa o mercado pet, até porque uma série de pet shops e uma série de pontos de venda conectam, né, tanto a horta quanto o cuidado com os pets, a gente começa a pensar o que a gente pode fazer para contribuir com esse público específico, né? O público que, além de desejar plantar, tem, né, algum tipo de animal em casa que convive, enfim, que alimenta, né, todos os dias. Então, a demanda nasce principalmente porque cada pet pode e gosta de comer um rol das hortaliças, não todas, né? Então, requer toda uma curadoria para quem vai plantar uma horta, pensando tanto em poder usufruir dessa horta também com o seu pet, quanto pensando em o pet eventualmente, né, comer diretamente da horta por qualquer motivo, isso ser seguro. Então, existe todo um trabalho por trás de garantir que essa horta que vai ser feita por uma pessoa, uma família, juntamente com o seu animal de estimação, que ela também possa ser consumida por ele. Conforme eu disse no início, é até uma forma terapêutica, não é isso, Diana? De conectar mais, ou ter mais contato e relacionamento entre tutor e os pets, não é isso? Exatamente. Porque quando a gente pensa na alimentação pet, se essa alimentação for extrapolar a lógica, né, do alimento pronto, da ração, enfim, da forma como se usa mais comumente, uma alternativa super interessante é plantar, né? Viver esse momento da conexão, da reconexão com o ciclo da vida, com o ciclo da natureza, com a forma como as coisas acontecem. E imagina, se existe, por exemplo, tem alimentos que são possíveis de ser consumidos por uns, mas não por outros, então é uma forma de ter a tranquilidade de que tudo que eu estou plantando na minha horta vai poder ser compartilhado, inclusive essa reconexão e esse lado muito terapêutico de viver o ciclo completo da vida das plantas. Interessante. Agora, Diana, quais são os tipos de hortaliças que foram desenvolvidas e voltadas para os pets, né? São quantas variedades? Não são todas que podem ser consumidas, né? Tem-se um estudo aí, são selecionadas, não é isso? Isso, a gente tem dezenas de variedades, a linha segue crescendo conforme a gente vai, né, entendendo a demanda e o comportamento, mas o principal foco é que cada uma das variedades que a gente escolheu, na própria embalagem, na frente da embalagem já, ela indica para quais pets que ela é indicada, que ela pode ser consumida. Então, mesmo, por exemplo, se a gente olha passarinhos, tem alguns passarinhos que podem algumas hortaliças e alguns passarinhos que podem outros tipos de hortaliças. Então, é muito importante
olhar na frente da embalagem, se eu tenho um gato, né, eu sou tutora de um gato, eu sou tutora de um cachorro, quais são as hortaliças dentro disso? Então, não é toda a linha que dá para todos os pets, né? Precisa olhar, existe uma barrinha na frente da embalagem, no canto inferior direito, que fala para quais pets. Então, para um pet vai ter 15 coisas, para outro vai ter 10 coisas, para outro vai ter 18 coisas. Então, depende de qual pet que a pessoa tem na sua casa. Você pode elencar para a gente quais são essas hortaliças, Diana? E assim, por exemplo, a alface para cachorro e gato, por exemplo. Sim. Não vou saber agora todas de cabeça 100%. No nosso site dá para olhar a linha completa, é www.isla.com.br. Mas a alface, por exemplo, é uma que é bem amplamente Versátil, possível para vários pets, né? Tem passarinhos que podem pet, tem cachorro, tem gato. Mas a gente tem alface, tem abóboras, mais de uma abóbora, abobrinha, as raízes, tem cenoura, tem beterraba, tem alguns temperos, como salsas. Então, tem várias coisas. É bem amplo no espectro das hortaliças, né? Tem diversas que podem ser consumidas por pet. Mas aí, esse cruzamento bem específico de qual pet com qual hortaliça, a melhor coisa é dar uma olhada direto no nosso site para ter a informação bem certinha. Diana, agora uma curiosidade aqui. Vocês já vendem a hortaliça já cultivada ou vocês também comercializam as sementes para que o tutor produza em casa? A gente comercializa só a semente para que a pessoa plante em casa. A informação, ela vale para tudo, né? Então, se a gente está indicando ali no site que a cenoura pode ser consumida com um determinado, né, um grupo de pets, qualquer cenoura pode ser consumida com um grupo de pets. Mas o produto que a gente comercializa é sempre a semente, né, com as instruções, com a informação, indicando para qual pet, indicando como plantar. Então, tudo que diz respeito àquela semente, mas é sempre a semente o nosso produto. Os moldes de cultivo são semelhantes às cultivares apenas para o consumo humano? Sim, a forma de cultivo é a mesma. Claro que a gente pode escolher, por exemplo, pode escolher entre várias alternativas de cultivo. Tem o microverde, tem colheita jovem, tem um consumo adulto. Então, essa escolha talvez tenha alguma diferenciação se eu quiser, por exemplo, que o meu pet tenha acesso a isso. Então, por exemplo, a gente tem a grama dos gatos, né? A grama dos gatos, ela é interessante que ela fique acessível ao gato, né? Que esteja em algum lugar que ele consegue ir ali, ele mesmo comer. E ela é produzida no estilo microverdes. Então, se planta com bastante semente próxima e ela cresce de uma forma que é semelhante à indicação de plantio dos microverdes. A gente pode plantar outras hortaliças como microverdes para o pet, ter acesso ele sozinho e ele comer direto, mas pode também se plantar uma hortaliça, colher ela adulta e inclusive dividir. Eu como metade da minha alface, a outra metade eu compartilho com o meu pet. Então, o método de cultivo, ele varia mais com qual o ambiente que a pessoa tem, quanto sol a pessoa tem, quanto espaço, mais do que qual pet ou qual hortaliça. Diana, como foi a pesquisa para desenvolver essa linha de produto? Já é um nicho com forte atuação de empresas do ramo alimentício ou uma nova opção de mercado, essa de criar hortaliça para os pets? Como o conhecimento a respeito da alimentação dos pets já é amplamente desenvolvido, a gente se baseou no conhecimento já existente para a definição de qual hortaliça era viável para qual pet. E aí, nesse sentido, a gente só trabalhou nas que existia a certeza da possibilidade de consumo, com base em estudos científicos previamente existentes. E a outra parte da pesquisa foi o que seria interessante ter nessa lista. Então, conversamos muito com pessoas que têm pets, com locais que atendem essas pessoas, então veterinárias que já são nossas parceiras. E aí foi muito pesquisa de campo mesmo, entender quais que eram as demandas, quais que eram as hortaliças que já eram naturalmente mais compartilhadas com pet nas casas, nas residências e nas vidas das pessoas.
Então, foi um cruzamento de várias informações. Informações através de pessoas que têm pets e como elas já se relacionavam com essa alimentação, né, baseada em vegetais. O conhecimento técnico existente com base em pesquisa científica do que é possível ou não cada pet consumir e quais eram as nossas perspectivas do ponto de vista da demanda do mercado que estava nos oferecendo. Então, foi toda uma combinação de dados até chegar na linha que a gente entendeu que seria a mais completa e que atenderia toda essa demanda no Brasil. Diana, eu vou te pedir uma licença, vamos para um breve intervalo e já voltamos, viu? E no próximo bloco, vamos continuar a conversar com Diana Werner e ela vai falar para a gente como encontrar hortaliças para os pets. Até já! Estamos de volta em entrevista sobre a linha de hortaliças que pode ser consumida também por pets. Quem fala sobre esse assunto com a gente é a presidente da Isla Sementes, Diana Werner. Diana, como os tutores de pets interessados podem encontrar essa novidade além dos sites, né, que você mencionou anteriormente? Com o tempo, ela vai cada vez mais chegando nos pontos de venda. Então, a gente já tem redes que começaram a trabalhar, diversas pet shops e agropecuárias. Então, tem diversos pontos de venda que já começaram a trabalhar. As pessoas, tanto pessoas físicas quanto quem tem lojas, pode fazer contato direto com a empresa no 0800, que a gente pode, inclusive, apoiar se ela quiser encontrar algum local na região dela ou quiser começar a comercializar essa linha de produtos e assim, por enquanto, em qualquer lugar do Brasil, lugar para encontrar qualquer produto da linha vai ser no site, que é onde a gente reúne a oferta completa. Mas a cada semana que passa, mais e mais pontos de venda estão aderindo, então vai ficando mais simples as pessoas encontrarem também na sua cidade, no seu local normal de compras, né? E como está a procura? Estão disponíveis em todas as regiões, né, como você acabou de falar, mas como tem sido entrar nesse nicho de mercado? Tem um público consumidor que já tem procurado, já tem faltado esse produto aí em diversas regiões do Brasil? Sim, a gente tem ele já disponível em todas as regiões do Brasil. Naturalmente, os produtos que são mais conhecidos dentro dessa linha são os que mais rápido têm demanda. Então, por exemplo, a grama dos gatos é um produto que já tem uma demanda imensa, né? Ela já é conhecida, já tem todo um trabalho que naturalmente aconteceu em cima dela. Uma abóbora, macarrão, né, que pode ser consumida por cachorros, por exemplo, não é algo tão óbvio. Então, requer um pouco mais de trabalho ainda, de entendimento e desenvolvimento, mas a receptividade do público é impressionante, assim. Até porque acaba sendo muito interessante, inclusive esteticamente, né? Os pets são lindos, são sempre muito fáceis de se conectar, né? Então, para quem já gosta, olhar uma linha com a cara do seu pet, com ele ali consumindo o produto, é super interessante. A gente tem tido uma receptividade amorosa, assim, além de calorosa para a linha, né? O público final adora, fica super feliz, fica com vontade de comprar a linha inteira, às vezes. Então, tem sido super gratificante ver como realmente era uma demanda que estava latente e que precisava dessa atenção. Agora, uma curiosidade é que a empresa está presente em diversos países, não é mesmo? Mas esse é um produto genuinamente brasileiro, Diana? Esse produto, por enquanto, é somente Brasil. Genuinamente brasileiro. Genuinamente brasileiro, mas vocês... foi criado aqui, né? Mas vocês pensam em expandir, promover esse produto em outras localidades a curto prazo ou mais para frente? Deve acontecer no médio prazo. Curto prazo, eu não diria. Nosso trabalho no exterior tem bastante foco no próprio mercado Horta em Casa. Então, é conectado com esse trabalho da Horta para quem tem pé.
Mas o mercado no exterior, ele tem todo um tempo que acontece, que é bem particular, que envolve uma série de coisas, a legislação do nosso país, a legislação de outros países. Então, geralmente, não é tão rápido como o nosso trabalho dentro do Brasil. Agora é interessante, né? Porque a criação desse produto, que também é voltado para pets, foi idealizada de modo a estimular pessoas a cultivarem casas, algo que tem se intensificado durante a pandemia, desde a pandemia, perdão? Sim, na verdade é um movimento que vem há mais tempo, né. Então, já faz pelo menos uma década que tem muita clareza de desejo em relação à horta no Brasil. Então a gente fala que 9 em 10 pessoas desejam ter uma horta pelas nossas próprias pesquisas de mercado. E aí a gente se dedica muito a entender, tá, mas deseja e não tem porquê, né? Porque na prática plantam em casa, ou já plantaram 4 em 10. Então a gente tem 5 pessoas que desejam de 10, né? 50% da população que deseja ter uma horta, mas não tem. Então, isso já há bastante tempo. O que aconteceu com a pandemia, na nossa leitura, é que no momento que a gente teve uma parcela enorme da população com muito mais tempo dentro do seu lar, né, dentro da sua vida mais doméstica, cotidiana, com menos atividades extra também para realizar, essa lista de desejos, ela ganhou conotações e prioridades diferentes. E dentro dessa realidade que se estabeleceu, a horta passou a ser uma prioridade muito significativa, né? Tanto pelo que ela representa do ponto de vista que a gente comentou no início da conversa, da parte, né, psicológica, emocional, de se envolver com isso, de ser terapêutico, né? Quanto do próprio ponto de vista de que uma parte importante da população se deu conta de como estava se alimentando, das alternativas, teve a oportunidade de refletir um pouco mais sobre o alimento de uma forma mais integrada, né? Então a gente enxerga que para o plantio em casa, para a horta em casa, a pandemia, na verdade, ela acelerou um processo que já existia e que continua existindo. Mas ali naqueles, né, principalmente naqueles 2 anos iniciais, de 20 e 21, então a gente notou uma aceleração muito grande da demanda, todas as demandas vinculadas à horta em casa, e que agora essa aceleração está numa fase mais estável, mas além de que a tendência já existia, ela continua existindo, né? Foi um pico dentro de algo que se demonstra como uma tendência muito forte. Interessante essa sua explicação, Diana, que até me surgiu até uma curiosidade aqui. Essa pesquisa, ela surgiu com a pandemia ou já vinha sendo estudada antes? Da nossa parte? Isso, o estudo para se criar essas hortaliças voltadas para o pet, ela existiu antes da pandemia ou foi a pandemia que, digamos assim, fez surgir essa nova ideia? Não, ela vinha de antes da pandemia. Na verdade, a ideia propriamente, assim, né, alimentando um pouco da tua curiosidade, as coisas às vezes começam nos momentos bem aleatórios, né? A gente estava numa conversa com a equipe de marketing da empresa, que envolve pessoas internas e externas. E uma pessoa da equipe de marketing externa da empresa, porque a gente sempre brinca, todo mundo planta em casa, não planta, especialmente de quem faz a comunicação da Isla, a gente estimula muito que plante em casa, que entenda isso, né, como funciona. E uma dessas pessoas disse: eu não planto ainda, mas eu plantaria para alimentar o meu cachorro, porque eu não como muitas hortaliças, mas para o meu cachorro eu dou cenoura, para o meu cachorro eu dou alface e várias coisas assim. E aí a gente olhou aquilo assim e pensou: nossa, realmente tem pessoas que plantariam para alimentar o seu pet antes mesmo de pensar na sua própria alimentação. E essas pessoas merecem uma horta para elas, né? Uma linha de produtos que olha para essa demanda. Então começou quase que de uma brincadeira que nos estimulou a olhar para isso de uma forma diferente, porque claro que a gente já olhava do ponto de vista dos pontos de venda e de algumas outras coisas, a gente já olhava para o mercado pet, mas não com esses olhos de que precisava de uma curadoria especial em relação a uma linha de sementes, né? Então,
Sim, ela surge dessa demanda e vem de antes da pandemia. Essa conversa ela aconteceu bastante antes da pandemia começar. E se intensificou com a pandemia, né? Que, conforme você acabou de dizer, acelerou esse passo, não é isso? Exatamente, tudo na horta em casa acelerou com a pandemia, né? Tanto o entendimento da importância, né, a conexão com isso, quanto o próprio mercado. Então, a gente teve um crescimento muito substancial, né, nas sementes para horta em casa durante a pandemia, e que sim, estimulam também e aceleram todo o processo de lançamento de produtos, inclusive. Agora, como que foi? Gostei muito de você ter falado aí da questão da curiosidade, sanou muitas dúvidas. Agora, mais uma curiosidade. Como que foi a participação psicológica e terapêutica? Vocês conversaram com terapeutas, com psicólogos? Porque essas foram atividades que foram muito demandadas logo pós-pandemia, né? E essa é uma forma de quando você cria plantas, quando você produz plantas, faz um cultivo de horta. A gente tem conversado com alguns psicólogos, terapeutas que falam que essas atividades elas estimulam o ser humano como um todo, né? E como que foi para vocês conversar nessa pesquisa, ter a participação de psicoterapeutas, para até ter sucesso com essa questão das hortaliças para os pets e também para os seus tutores, né? A gente não tem uma pesquisa formal com terapeutas, né, psicólogos ou, né, outras ordens de terapeutas. O que a gente tem muito forte é o relato dos próprias pessoas, né, do usuário da semente. Então, seja quem tem pet ou quem não tem, a gente recebe com muita frequência, assim, praticamente semanal na empresa, alguém ou por uma rede social ou por carta escrita que a gente ainda recebe com bastante frequência, por mais raro que isso seja, a gente recebe cartas escritas à mão. Então, a gente tem esse feedback permanente das pessoas nos dizendo o quanto é transformador para elas, de diferentes formas, plantar, né? E que nos agradecem a gente gerar informação, que nos agradecem a gente apoiar com conteúdo, que agradecem, às vezes, o simples fato de a gente vender semente. Então, a gente percebe que a horta, que o plantio e também o plantio profissional de hortaliças, né, que a gente também tem todo um lado da empresa que atua no profissional, na agricultura familiar, a gente percebe que essa sensação de melhora na vida como um todo, né, independente de as pessoas nomearem que é psicológica ou não, ela nos vem muito, é muito frequente. Então, é super comum a gente receber elogios ou agradecimentos pelo trabalho que a gente faz, às vezes, de uma forma simples, assim, né? Às vezes, obrigado por disponibilizar uma semente de qualidade que me possibilitou plantar com meus filhos, ou que me possibilitou me reconectar com a natureza, ou que me possibilitou botar a mão na terra de novo, que era algo que eu não fazia há muito tempo. Então, os benefícios terapêuticos, eles são intangíveis na mesma medida que para cada pessoa tem um efeito diferente, né? O que a gente tem bastante convicção é que é geral um benefício que transcende colher o tempero fresco, isso ser saboroso e ser interessante de compartilhar com quem eu vivo, né? Tem algo a mais ali que nos é relatado frequentemente, mas que cada experiência gera um resultado diferente um do outro, né? Que deixa ainda mais bonito o ato em si de plantar e de toda essa conexão que é secundária do trabalho que a gente faz, mas que para nós tem um valor inestimável. Interessante, né, Diana? Só para a gente encerrar aqui, que estimula os tutores um outro lado do agro, né? Que é o cultivo, né? Exatamente. Todo mundo precisa comer, né? Eu conversei com Diana Werner, presidente da Isla Sementes. O programa Direto da Horta fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.